Então, eu sou tanatoplasta. Eu implemento e desenvolvo técnicas relacionadas ao que chamamos de restaurações extremas. Existem pessoas que sofreram traumas muito graves. Quando o tiro acontece, geralmente há o que chamamos de estilhaço ósseo, que faz com que a caixa craniana se quebre, se estivermos falando de um tiro na cabeça. E então, na verdade, eles vão assassinar essas senhoras idosas. E eles vão assinar o crime deixando o que chamamos de fezes. Então, eles vão defecar no local para zombar da polícia. Então, a gangue de... Esse é um flagrante da polícia científica. Há muitos casos de assassinas em série. Encontram as 23 cabeças dos jovens em bandejas de prata. Hoje eu recebo Nicolas Delestre. Então, Nicolas Delestre é técnico em tanatopraxia. Vamos ver exatamente o que é isso. Ele é perito junto à Escola Nacional Superior de Polícia, também junto à Escola de Polícia Científica. Ele é, sobretudo, um grande historiador do crime e da polícia científica. Nicolas, bom dia. Bom dia, Jerome. Você pode, já de início, numa pergunta bem simples, nos explicar o que é ser tanatopraxista? Então, a tanatopraxia é o conjunto de técnicas e produtos que visam a preservação do corpo humano. Dito assim, a gente poderia imaginar uma preservação eterna, um pouco ao estilo egípcio. Na realidade, a tanatopraxia é regulamentada por lei e define o número exato de dias durante os quais o corpo pode ser conservado em bom estado antes que a natureza siga seu curso. Então, na França, hoje, temos 14 dias de autorização legal para a conservação e apresentação do corpo no setor funerário. E então, o objetivo da tanatopraxia é permitir que as pessoas possam se despedir nas melhores condições possíveis de uma pessoa falecida, sem ter que passar, na verdade, pelos horrores da morte e tudo o que envolve esse momento. Tudo o que nos interessa é a ligação entre essa especialidade e o mundo do crime. E, de qualquer forma, por exemplo, a polícia científica, no nosso caso. Você pode me explicar para que serve na polícia científica, quais são as aplicações concretas, etc.? Basicamente, isso poderia não servir para muita coisa. Historicamente falando, isso serve muito, pois historicamente acusa-se um indivíduo de um delito ou de um crime diante da vítima. Então, o corpo é preservado justamente para ser apresentado. É extremamente improvável condenar alguém sem a presença do corpo. Em breve deve surgir outro caso como o Jubilard, onde possivelmente alguém será condenado sem o corpo da vítima. Mas por que a polícia científica? Por uma razão muito simples. Nossas formações em tanatopraxia abrangem muitos domínios que são comuns com a polícia científica, seja medicina legal, higiene e segurança, ou tudo o que envolve o setor funerário. E então, muito rapidamente, percebemos que era potencialmente possível ter pessoas que migrassem, pessoas que fazem tanatopraxia e que, na verdade, poderiam também prestar concurso para a polícia científica para fazer a remoção de corpos, para fazer análises. Por quê? Porque um tanatopraxista é alguém que tem capacidade de cuidar do corpo morto. Então, em muitos setores da polícia científica, temos essa necessidade de cuidar do corpo morto e de conhecer os usos e costumes ao redor dele. Por isso, busca se aproximar a polícia científica da tanatopraxia. Você atua na Escola Nacional de Polícia em Lyon, certo? Então, eu sou professor, de fato, na Escola Nacional Superior de Polícia e na Escola Nacional de Polícia Científica. Em que contexto você atua? O que diz aos seus alunos? Então, nesse caso, eu falo para eles sobre remoção de corpos, falo sobre a história da polícia científica e falo sobre toda essa importância do objeto de comparação, porque muito frequentemente, na verdade, a gente esquece que a polícia científica vai se basear, na maioria dos casos, em um material de comparação. Você pode coletar o que quiser em uma cena de crime, mas sem algo para comparar, não conseguirá um relatório eficaz para a polícia ligar os dois. Abordo principalmente o princípio do material de comparação e a história da polícia científica. Como se torna um tanatopraxista? Qual é o seu percurso? Não é um trabalho comum. Então, no meu caso, veja só, no começo eu era um profissional de informática, eu era especializado em segurança de sistemas de informação. Já nessa área. Sim, e principalmente, na verdade, eu acho que isso tem um lado muito familiar, porque meu pai originalmente estudou na escola Estienne, em Paris. Ele era impressor da gráfica, nome conhecido entre quem se interessa por crimes, pois a empresa foi assaltada por Mesrine. Infelizmente, meu pai pegou fogo, né? O macacão dele pegou fogo na gráfica e então, ferido com alguns dedos a menos, ele foi para a polícia. E então ele foi para as seções antiterroristas da DST. Então, é na vigilância do território, que virou a DGSI, basicamente, a contra-espionagem francesa.
E por isso meu pai sempre manteve esse espírito de história, literatura, impressão, mas também de polícia e justiça. Fui criado nesse ambiente e cheguei à tanatopraxia inicialmente pela história das impressionantes múmias apresentadas nos museus, especialmente as egípcias e tudo o que as envolve. Ah, você era fascinado por corpos mumificados. Pelos corpos preservados e esse interesse científico de entender como um corpo pode se conservar. E então eu entrei por essa porta de entrada um pouco particular para a ciência, cursei a Faculdade de Medicina de Lyon para obter o diploma de técnico em tanatopraxia. E então, ao sair, fui recrutado por um homem chamado Michel Guenanten, que dirigia um centro de formação chamado AFIT na época. E então, bem rapidamente, Michel Guenanten me confiou o centro de formação AFIT, ele faleceu, e então eu fiz a escola crescer. Hoje temos 3 centros de formação. Temos um centro de formação em Paris, na verdade em Rosny-sous-Bois, temos um centro de formação na Bretanha e um centro de formação em Lyon, justamente na Escola Nacional Superior de Polícia. 3/4 dos tanatopraxistas atuam principalmente em funerárias, não na polícia científica. Pelo menos é o que imagino. Ah, sim, 99% trabalham para as funerárias. Mas, na verdade, é importante imaginar que, muitas vezes, consideramos que, por exemplo, um corpo que vai sofrer algum tipo de trauma que exige um impedimento médico legal no momento do falecimento. Sim, ou seja, deve haver uma autópsia. Pelo IML não precisa ser autópsia, talvez só observação do corpo, mas ele sofreu trauma específico que vai acabar nas mãos da justiça. O IML, só para explicar, é o Instituto Médico Legal, conhecido como necrotério. Pois é, muito frequentemente achamos que o fim do processo judicial termina no momento da liberação do corpo, ou seja, quando o corpo é devolvido à família. Mas na realidade não é assim. O fim do processo judicial, a restauração para a família, vai acontecer quando o corpo for devolvido de uma forma restaurada, de uma maneira apresentável. Por quê? Porque quando uma pessoa falece, independentemente das circunstâncias, os sentidos ao redor dessa pessoa vão mudar. O visual vai mudar, o cheiro vai mudar, o toque também. Um tiro em cheio na cabeça por causa de uma história de bandidos. O objetivo da tanatopraxia é reconstruir de forma temporária sentidos que permitam restabelecer o diálogo entre a família, pessoas próximas e o falecido. Porque, De forma simples, é uma forma humana. não necessariamente, mas evitar os estigmas da morte, as causas diretas do falecimento e permitir que assuntos pendentes sejam ditos ao indivíduo. A tanatopraxia, muito frequentemente, dizem que são pessoas que trabalham com os mortos. Na realidade, isso é verdade. Trabalhamos com um suporte que é o morto. Por outro lado, trabalhamos para os vivos. O tanatopraxista atua exclusivamente para as famílias, permitindo esse último diálogo. E no contexto, por exemplo, de tudo que envolve a polícia e a justiça, é também evitar isso. As problemáticas ligadas a fotografias que poderiam ser divulgadas, que poderiam ser roubadas em casos muito específicos, especialmente casos de justiça, e que acabariam na imprensa. Um tanatopraxista está lá para reconstruir o corpo e evitar que uma fotografia com as marcas relacionadas ao falecimento possa aparecer. Você não trabalha em um instituto médico legal ou em uma empresa funerária. Você se especializou em pesquisa, na verdade, no aprimoramento das técnicas de tanatopraxia. Então, concretamente, no que isso resulta? Então, eu sou tanatoplasta. Isso significa que, na verdade, eu implemento e desenvolvo técnicas ligadas ao que chamamos de restaurações extremas. Ou seja, pessoas que sofreram traumas muito graves, sejam militares que retornam de operações militares no exterior, sejam pessoas que saem de institutos médico-legais após traumas graves. O objetivo é uma reconstrução facial, uma reconstrução tegumentar extrema com o intuito de apresentar esse corpo. Tegumentar, você quer dizer? A carne, na verdade, tegumento, carne, músculos. Por quê? Porque, acima de tudo, o que vai determinar o tom de um luto para uma pessoa é também a imprevisibilidade da coisa. Quanto menos prevemos o falecimento de alguém, mais intenso e violento será o luto. Então, alguém que vai passar por um trauma importante, que vai passar pelo Instituto Médico Legal, geralmente é alguém que se foi rapidamente, sem que os familiares tivessem percebido que isso iria acontecer, de certa forma. Nesse caso, o objetivo é reconstruir os corpos para apresentá-los da melhor forma possível para o luto. Isso vai desde acerto de contas até acidente de carro, suicídio, assassinato puro e simples. Então, são técnicas muito específicas, porque, na verdade, são técnicas que buscam em todas as áreas de atividade possíveis, que vão desde lazer e criações, passando pelo trabalho com metal, até a escultura em cera. Aqui, por exemplo, estamos mandando fabricar potes na Suíça por uma empresa justamente para poder fazer feridas de bala neles. Vamos atirar nos potes para verificar ralo de queimadura e inchaço, restaurá-los e garantir que estejam ideais quando houver uma apresentação. Você se antecipou à minha pergunta
Eu queria saber como se repara um tiro que já não nos afeta diretamente. Não é tão complexo assim, na verdade. Quando o tiro acontece, geralmente há o que chamamos de estilhaço ósseo, que vai fazer a caixa craniana se romper se estivermos falando de um tiro na cabeça. E aí a gente vai reconstruir usando abraçadeiras plásticas. Isso significa que a caixa craniana se rompe, a gente vai expor ela e vai reconstruí-la meio que como um quebra-cabeça. Então, na verdade, a gente vai fazer pequenos furos com Dremel, por exemplo, ou com qualquer furadeira. Depois vamos unir a caixa craniana para recuperar sua estabilidade e firmeza, Vamos devolver a forma para ela, unir os pedaços. devolver estabilidade e principalmente não podemos esquecer que no luto a maioria das pessoas vai tocar. Ou seja, como a pessoa se foi rapidamente, sem poder se despedir, é possível que alguém entre na sala funerária e desabe sobre a pessoa, chorando para lhe dar um último beijo e assim por diante. Então, é preciso garantir, na verdade, uma estrutura estável, sólida, resistente, que vai permitir justamente manter o volume necessário e não se mover diante da interação com as pessoas que vão vir vê-lo. Se eles beijarem a testa e ela se despedaçar, Mas a caixa craniana, ela não é a parte mais complexa de restaurar. O mais complexo de restaurar vai ser coisas como, por exemplo, a mandíbula, porque a mandíbula é a parte que mais será tocada. Às vezes, há semi-arrancamentos da mandíbula e metade dela se desprende. Nesses casos, usamos plástico termoformado, pequenas bolinhas brancas vendidas em lojas de artesanato que, ao serem colocadas em água quente, ficam transparentes e podem ser moldadas como quiser. E com isso vamos reconstruir o osso. Sobre essa base estável, que será o osso, vamos usar cera, vamos usar metal também para reconstruir essas mandíbulas, tornando-as móveis para poder fazer uma ligadura da boca, fechar a boca de fato. Por quê? Porque o objetivo final é devolver ao rosto uma estabilidade sem os estigmas da morte. Sem os olhos abertos, né, sem a boca entreaberta, devolvendo o volume e tudo que envolve. Então vamos trabalhar nisso. Os tegumentos, as partes danificadas do rosto, em termos de pele, serão restaurados com cera, às vezes com látex vulcanizado ou com outras técnicas. Um pouco mais suave, dependendo do que precisamos e também dos danos presentes. Mas tudo será reconstruído com materiais relativamente padrão e que não apresentam problemas, especialmente do ponto de vista ecológico. tenho uma pergunta sobre cinema porque tive um caso assim não faz muito tempo. Quando você atira em alguém, é como vemos nos filmes, sai aquele jato horrível de sangue na parede? Ou será que ficam dois orifícios limpos e só depois, com a hemorragia, surgem as poças de sangue? Então pode parecer meio macabro assim, mas é uma história de ficção. Então, isso é uma questão de medicina legal, mas na verdade isso vai depender do orifício de saída, conforme o calibre do tiro, também conforme a posição do atirador, se foi a queima-roupa encostado ou mais distante, isso realmente vai gerar uma abertura de saída que é maior. Pode realmente haver uma projeção de sangue dependendo do tipo de calibre ou não. Se a bala for mais rápida ou o calibre mais fino, pode haver só um orifício de saída limpo e escoamento de sangue quando o cadáver estiver no chão. Obrigado por esse esclarecimento. Na tanatopraxia, isso não se aplica por um motivo simples. Pense no trajeto de um corpo vítima de crime. O corpo vai ser cuidado pelos médicos legistas e pela polícia científica. Exatamente. Então, nesse momento, o sangue obviamente vai sair do corpo durante a autópsia e depois, quando o corpo, após a liberação pelo promotor, for entregue ao tanatopraxista, à funerária ou à família, aí ele vai passar por um tratamento. Mas o sangue já está em grande parte fora do corpo. Nicolas, queria também que falássemos sobre polícia científica em geral, já que você é especialista na história da polícia técnica e científica. Você supervisionou esse livro, então a gente vai falar sobre ele também. Lyon, capital do crime, 1890-1835. Vamos falar novamente de Lyon, pois é uma das capitais da polícia científica. Por que você se interessou por isso? É importante lembrar que somos dois trabalhando neste livro. Minha especialidade é História da Medicina Legal, o que me levou à Polícia Científica, onde o Dr. Amos Frappa é um dos principais cientistas nacionais. Ele fez sua tese sobre Edmond Locard e a Polícia Científica, um dos maiores trabalhos sobre o tema. Então, por que esse interesse? Por quê? Estamos em Lyon, em um setor específico. Comecei pelo trajeto do cadáver. Imagine estar no século XIX. Alguém vai falecer. Para onde vai o corpo? Fossa comum, cemitério? Claro que não. Se o corpo não for identificado, o que fazemos? A gente joga fora. A gente joga fora onde? A gente joga fora numa vala comum.
Ah, não. Na verdade, vamos usar o que chamamos primeiro de um depósito de mortos, porque os necrotérios ainda não existem. Então, a partir de 1852, vamos usar, na verdade, salas que ficam nos porões dos hospitais para colocar os corpos não identificados. E por que isso é tão importante em torno de Lyon? Porque nas cidades com Rio, Lyon, Paris, etc., resgatam-se muitos corpos nas águas. Então, a maioria dos corpos não é identificada. Muito poucos crimes nominativos são registrados por século em cidades como Lyon. Então, primeiro, vamos ter esses depósitos dos mortos. Como esses depósitos de mortos ficam em hospitais públicos, logo surgem as chamadas substâncias mefíticas. Ou seja, vamos ter emanações gasosas, odores provenientes da decomposição dos corpos nos porões. Isso vai incomodar os médicos, então vamos criar necrotérios públicos. Por que me interessei nisso? Porque Lyon é um caso, eu poderia quase dizer, único no mundo, porque vamos criar o primeiro necrotério em Lyon em um barco. Não haverá necrotério fixo, será um barco criado para isso. O único outro caso é o Red Star, referente às mortes no Titanic, onde um barco será transformado em necrotério flutuante para resgatar corpos. E muito rapidamente, na verdade, vamos ver se desenvolver ao redor desse barco uma espécie de sacralização, né? Uma elevação da medicina legal que vai levar aos primórdios da polícia científica. Por que eu digo isso? O status de médico legista só foi desenvolvido e consolidado por volta de 1890, não existindo no início do século XIX, nem nos anos de 1850. Antes disso, nós tínhamos muitos peritos. Os peritos, na verdade, são pessoas habilitadas em uma determinada área, que serão solicitados, que a justiça vai solicitar para dar um parecer sobre um caso específico e, assim, obter um retorno, digamos, científico sobre um ato ou sobre uma parte do ato. O problema é que, no século XIX, os peritos são simples testemunhas quando apresentam seu laudo pericial. Então, eles não recebem mais atenção nem tratamento especial do que qualquer outra testemunha do caso. Sim, ele entrega o laudo para ele. Então, né, os médicos legistas iniciais, como Alexandre Lacassagne, como Foderé, como todos os grandes médicos legistas do século XIX, vão desenvolver o status de perito e então começar a iniciar a medicina legal, para que justamente haja um retorno mais importante no nível dos tribunais. A medicina legal é muito vaga, permitindo incluir diversos campos, por exemplo, a psiquiatria inicialmente integra a medicina legal, o que chamamos de alienismo faz parte da medicina legal. As ITT, a medicina do trabalho, fazem parte da medicina legal. Tudo o que envolve observações judiciais ou cíveis fazem parte da medicina legal. A medicina legal hoje está dividida em duas grandes partes, o que chamamos de medicina legal tanatológica e medicina legal clínica. A medicina legal tanatológica trata da interação judicial com o cadáver, ou seja, tudo relacionado ao corpo morto. Isso é você. Eu não sou médico legista. Essa é a sua área. Exato. A medicina legal clínica é a victimologia, que trata da interação com a vítima viva, agressões, lesões e estupros. No século XIX, isso foi reunido, gerando grande demanda por competências na análise de vestígios de sangue, impressões digitais e afins. Isso é função da medicina legal, já que não há polícia científica. E não é por acaso que essa polícia científica vai surgir a partir de um assistente de Alexandre Lacassagne. Alexandre Lacassagne, você precisa nos explicar um pouco. Então, Alexandre Lacassagne foi um grande médico legista de Lyon. Quando dizemos que ele é de Lyon, isso é relativamente falso. Por quê? Porque ele foi formado em Estrasburgo e depois em Paris, e ele incluiu perfeitamente em seu ensino e em sua prática as prerrogativas desses dois lugares. Por quê? Estrasburgo vem da medicina legal alemã, então muito estatística, muito voltada para a codificação das coisas. E Lacassagne vai reivindicar essa codificação muito cedo. Lacassagne, médico legista militar, será enviado à Argélia, onde começará a identificar reincidentes, principalmente por tatuagens. A escola francesa da tatuagem dizem frequentemente que ela nasceu nos presídios militares ou nos corpos de prova, como os Bagdad, etc. Bom, isso a gente vai ver em outros temas. Mas, de forma mais ampla, na verdade, é a questão da identificação que vai levantar um problema. Expliquei que estamos em Lyon, uma cidade com rio, então há muitos corpos não identificados, pessoas que morrem sem identidade. Por que isso acontece? Porque é preciso imaginar que documentos de identidade não existiam na época. Os únicos documentos de identidade existentes eram as carteiras profissionais, principalmente para os impressores. Porém, a maioria dos corpos não possui isso e não há nada para identificá-los. Assim, será destacada a possibilidade do público identificá-los diretamente no local. Vão instalar vitrines nos necrotérios para expor os corpos e facilitar a identificação, pois isso é considerado urgente. Mas por que essa urgência?
Primeiramente, do ponto de vista legal, os médicos legistas só podem autopsiar uma pessoa se tiverem autorização legal da família, e, portanto, é necessário identificar essa pessoa. E Lacassagne reclama muito cedo, por exemplo, quando chega em 1880, da falta de corpos para autopsiar, porque há muitos corpos, mas muito poucos são potencialmente autopsiáveis. Por razões jurídicas, então eles acabam, no primeiro ano, por exemplo, com 34 autópsias. Ora, 34 autópsias para um médico legista pode parecer interessante, exceto quando você quer treinar seus estudantes de medicina legal na prática. É muito pouco. Então ele vai começar justamente por essa consequência a constituir um acervo museológico ligado ao crime. As primeiras coleções de criminalística de Alexandre Lacassagne estavam diretamente ligadas a crimes por pedaços de corpos e evidências. O objetivo é formar médicos legistas devido à falta de corpos. Sem corpos suficientes, ele quer mostrar peças das autópsias antigas, é aí que entra justamente essa identificação. Por quê? Quanto mais ele identificar, mais poderá autopsiar. Mas é importante saber como se identificava na época. A primeira identificação da época era uma identificação relativamente, ou até mesmo muito parcial, que é a identificação visual. Registros do necrotério mostram pessoas identificando corpos errados por vários motivos, como questões de testamento, por outros motivos também, é isso. Impostores surgem dizendo: sou dessa família. Mas também vamos ter, na verdade, necessidades muito maiores, principalmente relacionadas ao próprio corpo. Então, a primeira coisa relacionada ao próprio corpo vai ser, obviamente, tudo que está ligado à antropometria. Portanto, o Bertillonagem vai permitir, com base nas medidas físicas, associar potencialmente um indivíduo falecido a uma ficha técnica elaborada por Bertillon. Então, as impressões digitais, as medidas. Ainda não as impressões digitais, mas sim as medidas. Bertillon é famoso por suas histórias de impressões digitais, mas seu foco principal é a morfologia, ele mede. Bertillon só adotou as impressões digitais depois, pois era contra e não acreditava nelas. A ideia veio mais de Edmond Locard. Edmond Locard foi assistente de Alexandre Lacassagne, renomado médico legista, e foi formado com base nesse princípio. Lacassagne repetia sempre sua máxima: toda a sociedade tem os criminosos que merece. E porque ele afirmava, de acordo com sua imaginação, sobre a escola de antropologia, que é oposta à italiana e à alemã. Ele dizia que o criminoso é como um vírus, que só pode surgir e se desenvolver quando encontra um caldo que permite que ele cresça, e esse caldo, para ele, era a sociedade. Ele explicava que um criminoso com certas raízes em outra sociedade não conseguiria se desenvolver na francesa sem mecanismos semelhantes. Essa é a teoria do chamado caldo criminoso, oposta à de Lombroso, que defende o criminoso nato. Ou seja, ele está convencido de que cada pessoa tem um potencial criminoso físico para Lombroso e que isso vai se manifestar de acordo com certas características. Mas todas as teorias trouxeram coisas interessantes. A teoria de Lombroso influenciou o Estatuto Criminal francês, que adota circunstâncias atenuantes originadas da escola italiana de Lombroso. Essa identificação francesa para Lacassagne baseia-se no que ele já havia desenvolvido antes, especialmente durante seu tempo na Argélia e nos Bagdafs. Os Bagdafs, isso era na época do Serviço Nacional, que não existe mais. Na época do serviço militar, isolavam-se os conscritos que tinham ficha criminal. Eu faço isso, em resumo, para separar o joio do trigo, sob a Terceira República, principalmente para evitar que eles contaminassem a juventude francesa honesta e saudável. Então, eles eram colocados em um cantinho. Isso era chamado de corpos de prova, não corpos disciplinares. E o mais conhecido era Tataouine, Medellín, no sul da Tunísia, o reino da barata. Deixo isso com você. E eram eles, basicamente, os mais tatuados da França, e essas tatuagens também permitiam uma identificação deles no meio e davam a eles uma espécie de carteira de identidade para os bandidos quando voltavam para o continente. De fato, a tatuagem de Lacassagne teve essa utilidade, ou seja, no começo, Alexandre Lacassagne estava convencido de que a tatuagem poderia talvez permitir a ele uma identificação absoluta dos criminosos e dos reincidentes. Logo, ele vê que não é nada disso, já que a tatuagem pode ser facilmente disfarçada, alterada ou copiada. Na época, existia um padrão, um mimetismo. Eles tinham quase as mesmas tatuagens no meio. Até mesmo por acaso, porque às vezes eles tatuavam literalmente a capa de um jornal, etc. Sim, uma etiqueta, uma figurinha de chocolate Polan. Na verdade, não foi um trabalho perdido, pois o filho de Alexandre Lacassagne, Jean Lacassagne, é dermatologista e seguirá um pouco os passos do pai. E Jean Lacassagne percebe que a tatuagem é uma identificação relativa, exceto quando há também marcas de doenças venéreas. E a partir daí, Doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, blenorragia na época.
Muito presente? Muito difundida. Quando se era um bandido em 1900, dizia-se que era preciso ser nazi e buzier, ou seja, nazi acometido de sífilis e buzier tatuado. E aí isso passa a ser uma identificação formal. Em 1929, em Lyon, Jean Lacassagne fotografou mais de 800 tatuados dos batalhões da África que retornaram, buscando identificar relações entre doenças venéreas e tatuagem, além de criar uma identificação formal. Então, a gente está sempre, na verdade, nessa vontade de identificar o indivíduo reincidente, de identificar o criminoso atual ou em potencial, justamente para fazer evoluir, bem, a criminalidade na sociedade. E também de manter um registro de fichas sobre os indivíduos considerados como os mais nocivos e perigosos para seus concidadãos. Mas vamos ter, na verdade, aos poucos com Lacassagne, uma série de casos muito particulares que vão permitir o avanço da polícia científica, seja diretamente na medicina legal ou em outras áreas. Um dos casos mais particulares de Alexandre Lacassagne, e cujos desdobramentos ainda encontramos hoje, é o que chamamos de caso Villette. O caso Villette, na verdade, é um caso que ocorre no final, na última parte do século XIX. La Villette é um bairro de Lyon conhecido por ficar atrás da estação de Pardieu, referência para quem conhece a cidade. Nesse bairro há vários bares e estalagens geridos por pessoas mais velhas, o que é uma das características de Lyon, já que temos as mães de Lyon na cidade. E numa noite, então, alguns jovens, um grupo de jovens, vão entrar nessa estalagem administrada por uma senhora idosa e vão decidir não pagar a bebida e vão assassinar a pessoa. Quanto à afronta à polícia, hoje se considera que era isso, as gangues de Apache, embora seja estranho falar de Apache para Lyon e para a época, pois isso ainda não existia. Os Apaches, basicamente, eram jovens criminosos que eram chamados assim a partir da Belle Époque de 1900 e, basicamente, eles estavam entre o marginal e o chefe. Ainda não eram grandes bandidos, mas também não eram pequenos delinquentes. Costumam ser jovens de 15 a 20 anos em pequenos grupos. E então, na verdade, eles vão assassinar essas senhoras idosas e vão assinar o crime, deixando o que chamam de fezes, ou seja, eles vão defecar no local para desafiar a polícia e depois vão embora. Durante boa parte da identificação criminal e da polícia científica, isso teria passado despercebido. Quando digo que isso passaria despercebido, é porque ninguém analisaria nada, mas por azar deles, Alexandre Lacassagne recolhe esses excrementos e vai analisá-los e mandar analisar, já que Lacassagne, uma de suas particularidades é dizer que não sabe tudo e vai se cercar de especialistas nas áreas. E então ele vai confiar a análise desses excrementos a um especialista, que vai identificar dentro deles um parasita muito específico que na verdade vem justamente de pessoas que passaram pelo norte da África. Até aqui, isso poderia ser algo bastante anedótico, exceto pelo fato de que vários suspeitos vão ser detidos. E então, Lacassagne vai coletar amostras desses suspeitos, amostras simples desses suspeitos, e vai conseguir provar que um dos suspeitos tem, portanto, os mesmos problemas. O mesmo vírus. Exatamente. Bem, são amebas, na verdade, é uma tênia ou outra coisa, etc. A pessoa acabará confessando e no julgamento ficará tão impressionada com a identificação feita por Alexandre Lacassagne que decidirá mencioná-lo. Ele se chama Gomé, vai oferecer seu corpo após a decapitação, já que será condenado à morte, ao médico legista Lacassagne. Esse corpo ainda está presente na Escola Nacional Superior de Polícia, que mantém coleções ligadas ao crime, incluindo o corpo do condenado à morte que ofereceu o próprio corpo ao médico legista. Poderíamos pensar que isso é meramente anedótico, mas não é nada disso, porque estamos em um período em que justamente a ciência está se desenvolvendo. Há uma constante corrida entre as habilidades do criminoso, da polícia científica e da medicina legal que sempre buscam se atualizar entre si. Por quê? Porque esse é justamente o objetivo, é conseguir superar as capacidades da polícia científica. Obviamente, a impressão digital vai entrar imediatamente no jogo. Não se deve imaginar a impressão digital como algo que surgiu especialmente na França. Na verdade, a impressão digital é usada desde tempos antigos, principalmente na China. Sim, digital. Especialmente na China, ela é usada há muito tempo para assinar obras ou documentos administrativos. A introdução das impressões digitais na Europa ocorreu pela influência dos ingleses, que começaram a usá-las na Índia para evitar o pagamento duplicado de pensões aos indianos. Então vai haver uma espécie de produção, inicialmente um pouco científica, sobre as impressões digitais. Por que as impressões digitais vão se desenvolver? Um dia, Alexandre Lacassagne sugeriu a Edmond Locard, seu assistente, que se interessasse por artigos sobre impressão digital. E Locard vai assumir essa questão da impressão digital.
No entanto, inicialmente, o método de identificação dos criminosos era o Bertillonagem. Bertillon não considera a impressão digital interessante. Bertillon, por sua vez, foca nas medições, Nas mensurações, as mensurações e assim por diante. Locard vai então se opor a isso. E o que realmente vai fazer a diferença vai ser a queda de Bertillon. O laboratório da polícia científica será criado em 1910, com Bertillon ainda ativo, Locard começando modestamente, e então ocorre o caso Dreyfus. O caso Dreyfus levou à queda de Bertillon e à projeção das técnicas de Edmond Locard em termos de divulgação e em outros aspectos. Edmond Locard acredita que a impressão digital será o futuro e a sorte lhe dará um primeiro caso, que é chamada de caso Havat. O caso Havat é, na verdade, um roubo que acontece em Lyon, na rua Havat, onde uma viúva acaba sendo roubada de alguns francos, uma quantia relativamente pequena. A polícia científica é acionada para o local. Quando a polícia científica é chamada, recolhe objetos sem esperar resultados, mas identifica impressões digitais em um vaso azul que incriminam os acusados. E é a primeira vez que, com prova de impressão digital, a primeira vez na França, que com prova de impressão digital, alguém será condenado. Então esse é o primeiro caso. É o caso Havat, na verdade, que vai dar o tom à polícia científica e que vai dar um verdadeiro impulso a essa polícia nascente. Porque justamente a partir daí, ela mostrou sua capacidade de trazer para a investigação judicial elementos concretos que permitem acusar. Sim, irrefutável. Irrefutável, pequeno. O que é irrefutável agora pode rapidamente se tornar refutável no futuro. Quando falamos de DNA hoje, estamos certos de que é a principal prova, irrefutável. Só que hoje sabemos perfeitamente que existe o que chamamos de DNA quimérico, né? Ou seja, pessoas que têm dois DNAs distintos nelas. Atualmente, cerca de 100 casos criminais no mundo têm esse tipo de DNA. Sabemos muito bem que o DNA potencialmente pode ser adulterado e pode haver vários DNAs em uma pessoa. Também é transportável. Se eu pego sua bituca de cigarro e a coloco em uma cena de assalto, isso só prova que você fumou, não que você estava lá. Não faça isso. Você não está fumando aqui, você tocou nessa xícara. Acabou. Mas, de fato, é isso. A gente sabe muito bem que a prova é irrefutável no momento daqui a alguns anos depois. Não será mais igual. Que outros exemplos você tem? Os excrementos da Cassane, a digital do ladrão. Aqui, além disso, estamos no campo do criminoso. Podemos falar da Coco Lacheri? Quem é Coco Lacheri? Coco Lacheri é, na verdade, uma prostituta de Lyon que vai abordar alguém em um bairro de Lyon, em Bellecour, um rapaz jovem, e vai levá-lo para a casa dela, no bairro dela, na Guillotière, buscar uma relação paga tradicional com uma prostituta, entre outros. Nada acontecerá como previsto e Coco Lacheri será assassinada, sendo encontrada logo depois. A polícia científica é acionada e coleta desta vez pequenos parasitas, não impressões digitais, de piolhos e outros que vão ser encontrados em Coco, que tinham uma higiene relativamente peculiar. O que vai ser interessante é que a entomologia médico-legal já existe há algum tempo, com o Magnin, com os corpos de Magnin e outros, mas ela não é muito utilizada. A entomologia médico-legal é a análise dos insetos presentes em uma cena de crime, e isso vai servir, na verdade, às vezes para datar o crime, às vezes para outras coisas relacionadas à presença, etc. Em uma cena de crime, usamos muitos parâmetros diferentes. Ao falar de pessoas afogadas, usamos as diatomáceas, algas microscópicas específicas de cada local de água, que são encontradas nos pulmões e permitem identificar onde a pessoa se afogou. E então isso, se você quiser, é um conjunto de indícios que vai permitir determinar muitas coisas sobre o crime. Então esses pequenos piolhos na entomologia de Coco Lacheri vão ser conservados pelo serviço Edmond Locard. Um primeiro suspeito é detido, ele também está coberto de piolhos e por isso está muito próximo de ser acusado diretamente, só que os piolhos não são os mesmos. Então, pela primeira vez, vamos poder diferenciar uma pessoa pelo fato de que, bem, os piolhos presentes nela não são os mesmos que os de Coco Lacheri. Ou se acusa ou se inocenta graças à polícia científica. Uma diferenciação. E, só que pouco tempo depois, o jovem em questão é preso, ele apresenta os mesmos piolhos que Coco Lacheri e isso vai servir para fazê-lo confessar. Passamos com a polícia científica nascente para uma prova que é diretamente uma prova por indício, passamos do testemunhal para o indicial. Basicamente, antes havia a confissão, eu queimo seus pés, você conta o que quiser, e agora existe um verdadeiro indício científico. Essa é a verdadeira conquista de Edmond Locard, é justamente passar do testemunhal para o indicial. Essa foi realmente a grande capacidade que ele teve e principalmente fazer com que isso fosse aceito. Então, na verdade, vamos acabar abordando muitos casos. O caso de Tully sobre a identificação pela escrita do autor das cartas anônimas, que obviamente inspirou Clouseau e os filmes,
Teremos muitos casos ligados à polícia científica, desde casos aparentemente menores, como os da arqueologia, identificando falsificações arqueológicas com Luzel, entre outros. Casos que são muito marcantes, como o caso Marx Dormoy, que era um ministro do interior que, em 1942, teve uma bomba colocada debaixo da sua cama, e é o serviço da polícia científica que é justamente responsável pela análise dessa bomba. Podemos falar também do caso Bonneau, já que o caso Bonneau, Então, Bonneau, é com a gente. Vamos lá, quadrilha de Bonneau. flagrante da polícia científica. Em 1910, os chamados bandidos de automóvel foram uma das primeiras quadrilhas a chegar de carro e assaltar a Société Générale, no 18º distrito de Paris, quando o automóvel ainda era novidade. Esse é o primeiro assalto feito com automóvel, pelo menos registrado pela história. Eles cometem durante meses assaltos sangrentos antes de parte da quadrilha ser encurralada pela polícia em um celeiro em Choisy-le-Roi. É praticamente todo mundo se matando. Essa quadrilha é interessante em vários aspectos. Primeiro, vai ajudar a polícia a criar as brigadas móveis, conhecidas como Brigadas do Tigre, Sim, as primeiras brigadas de polícia judiciária. brigadas motorizadas. Então, por que discutir Bonneau e Lyon? Como você vê a relação entre Bonneau e Lyon? Bonneau é de Lyon e trabalhava na Berlier, fabricante de caminhões. Então, ele tinha a sua oficina, que era de fato, mas não era por isso que ele voltava o tempo todo para Lyon. Ele voltava o tempo todo para Lyon porque ele tinha uma amante, o Bonneau, e a amante dele, na verdade, era a esposa do diretor, quer dizer, do zelador do cemitério da Guillotière, e então, na verdade, a oficina dele ficava bem ao lado do cemitério da Guillotière, e Locard participou da busca, na verdade, na casa desse zelador do cemitério, porque Bonneau morava lá, Do corno, do cara que foi traído pelo Bonneau. e Locard estava convencido, ele dizia com frequência que durante essa busca, o marido traído dava pequenas cutucadas nele para mostrar onde procurar as coisas do Bonneau. Por quê? Porque o Bonneau, o lado anarquista dele, sempre foi colocado em dúvida. Sempre disseram que o Bonneau só guardava panfletos anarquistas para evitar a condenação à morte. Esqueci de dizer que eles eram bandidos anarquistas e praticavam a chamada retomada individual na época. Eles não gostavam de esperar por uma revolução para acabar com as desigualdades. Nós mesmos vamos pegar o dinheiro para equilibrar tudo isso. Locard estava certo de que isso era falso. Ele guardava panfletos anarquistas apenas para evitar a pena de morte. Não era só para justificar o lado político. Isso seria a relegação, ou seja, a deportação para a colônia penal. E então, se fosse simplesmente um assalto, ele só correria o risco de uma pena. Ele seria condenado, pois houve mortes em suas expedições. A relação com Bonneau foi muito particular, pois Locard foi marcado pelo resto da vida por essa relação com Bonneau. Ele reinventou algumas pequenas histórias, especialmente aquela famosa história de Conan Doyle, que ao que parece é falsa. A de Conan Doyle é afirmar que Conan Doyle um dia veio a Lyon e visitou o laboratório de Edmond Locard. Doyle criou Sherlock Holmes. Vê a foto de Bonneau na entrada do laboratório e comenta: "Ué, esse é o meu motorista." Na verdade, Bonneau esteve um tempo na Inglaterra, mas isso não é verdade. Sim, a lenda dizia que Jules Bonneau tinha sido o motorista de Conan Doyle durante sua estadia na Inglaterra, sim. Mas porque Locard, na verdade, tinha um lado extremamente comunicativo. Ele sabia perfeitamente, ele tinha entendido que um grande serviço de polícia só funciona também por causa do seu chefe. Um chefe, na verdade, muito, muito importante em termos de comunicação, vai ajudar a consolidar esse laboratório e esse novo serviço, que assim fica praticamente intocável. E isso foi uma vantagem para ele, mas também foi sua ruína, porque quando ele decidiu se aposentar, ele estava convencido de que seu filho poderia assumir, que Jacques Locard, seu filho, poderia assumir, mas não foi o que aconteceu. E por isso a mudança foi enorme, já que foi um médico legista que assumiu a direção da polícia científica. E Locard se encontrou, Edmond Locard foi parar então na Escola Nacional Superior de Polícia, onde levou toda a sua coleção. Então é por isso que, por exemplo, você encontra coleções de criminalística espalhadas por vários lugares e que servem como base de comparação, base de ensino para a polícia científica e para todos os alunos da polícia, para mostrar, na verdade, de onde vem o crime, por que ele chegou a esse ponto e como podemos combatê-lo, como surgiu a ideia de combatê-lo. Porque é preciso imaginar que a identificação continuou sendo algo muito importante, com o retrato falado, com tudo o que envolve isso, que nasceu em torno de Lyon, e principalmente vai haver uma identificação que será feita não no ser humano, mas, por exemplo, na química, com os entorpecentes, que vão surgir em torno da polícia científica, já que será necessário fazer essas análises. Locard, por que ele é interessante nisso? Porque é preciso saber que ele era um médico legista que detestava sangue, Edmond Locard. Isso é realmente muito raro para um médico legista, mas por causa disso, acabou trazendo tudo o que envolve esse universo.
Ou seja, por detestar sangue, ele se concentrava em todas as análises que podiam estar ao redor, as análises químicas, as análises de escrita, tudo o que pudesse ajudá-lo, exatamente. As impressões digitais, a criação de um arquivo clássico em Lyon em torno dessas impressões e que depois vai se tornar um arquivo central com a bertilonagem ampliada. E, na verdade, tudo isso ainda existe hoje e continua sendo uma das primeiras, uma das mais importantes bases de dados para identificar o indivíduo. Foram roubadas durante a Segunda Guerra Mundial no que se chama de Frente de Moscou. O arquivo central foi levado para Berlim pelos alemães. Todas as impressões digitais e medidas dos criminosos franceses estão em Moscou. Isso voltou? Isso voltou. Agora estão nos arquivos nacionais, mas antes foram para a Alemanha, em Berlim. Elas foram levadas pelos russos na queda da Alemanha e então voltaram há algum tempo. E agora podemos consultar o arquivo central que está nos arquivos nacionais. Vamos a um último caso marcante para a polícia científica envolvendo criminosos profissionais. Quando falamos de assassinos em série, por exemplo, estamos convencidos, na verdade, de que o assassino em série, na verdade, é um assassino que originalmente tem uma raiz muito americana, que na França, há muito poucos e assim por diante. Eu vi um no seu livro. É isso mesmo, com certeza. Então, Martin Dumollard é o primeiro assassino em série. Então, na verdade, é Amos Rapa, é o Dr. Amos Rapa que identificou, na verdade, esse assassino em série, que é o que chamam de assassino das empregadas, na verdade, é o primeiro assassino que se encaixa nos critérios dos assassinos em série americanos. Porque ele vai, então, a uma estação em Lyon para recrutar empregadas oficialmente para seus patrões. Ele vai levá-las para o interior. Ele vai matá-las ou até enterrá-las vivas, sempre com sua companheira, visando revender os pertences das vítimas para lucro próprio. Estamos falando dos critérios do assassino em série americano, mesmo que muitas vezes os critérios do assassino em série americano variem de acordo com cada assassino. Mas em Lyon a gente percebe, e até mesmo em vários lugares a gente percebe que há uma quantidade enorme de assassinos em série ou de pessoas que se encaixam nesses critérios. Usando Lyon como exemplo, havia um homem chamado Luigi Ricchetto. Luigi Ricchetto, na verdade, era um homem que, ao contrário do que se pode imaginar, era alguém extremamente instruído que veio da Itália. E então, ele escreveu suas memórias a pedido de Alexandre Lacassagne, já que ele pedia para que escrevessem suas memórias, e ele cortava os corpos em pedaços, os embalava em pacotes e os dispersava, na verdade, em corpos d'água. Lacassagne reuniu os corpos para identificá-los corretamente, juntando os pedaços para isso. Podemos falar de muitos corpos diferentes. Na verdade, existem muitos assassinos que se encaixam nesses critérios de assassinos em série e que foram identificados mais tardiamente ou, digamos, de forma um pouco marginal. Eles não se encaixavam na definição americana. Na França, por exemplo, o assassino em série costuma ser visto sempre como homem. Mesmo que muitas vezes falem para você sobre Gegado, sobre Helene Gegado na Bretanha, como a envenenadora, etc., mas existem muitos casos de assassinas em série. Se pegarmos, por exemplo, o caso parisiense, temos o caso da princesa Jabirovska. Na verdade, estamos no final do século XVII. No final do século XVII, em Paris, temos então La Reynie. Então, La Reynie era o chefe dos serviços de segurança da época, ele foi o grande precursor da política, que é chamado por Luís XIV, que lhe diz: olha, temos um problema, temos jovens desaparecendo e não entendemos o que está acontecendo. E Luís XIV, então, vai investir uma quantia significativa de dinheiro para que haja uma solução para esse crime, para esses desaparecimentos. De fato, 23 jovens burgueses desaparecem em um curto espaço de tempo em Paris nesse período e nunca mais aparecem. La Reynie tem um assistente que tem um filho jovem, e então ele vai usar esse jovem como isca. Ele vai posicioná-lo nos bairros burgueses de Paris, vestido como um burguês. E bem rapidamente uma mulher se aproxima desse jovem. Ela o leva para casa com a intenção de ter justamente uma relação totalmente clássica, não paga, mas enfim, e assim por diante. Então eles chegam ao apartamento. Mas o pai, que era assistente de La Reynie, percebe algo estranho. Com a polícia, arromba a porta. Dentro do apartamento, ele encontra as 23 cabeças dos jovens em bandejas de prata. Por quê? Porque a princesa Jabirovska era uma assassina que fornecia cabeças para a ciência, principalmente para frenologistas alemães. Frenologistas acreditam que cada região do crânio corresponde a traços de caráter ou ações. Ela fornecia cabeças a frenologistas alemães e revendia corpos a dissecadores anatômicos ingleses. Depois foi presa e desapareceu. Ou seja, ela é trancada, na verdade, nas masmorras. E na véspera da sua execução, já que ela foi condenada à morte, ela desaparece completamente. Nunca houve execução dessa pessoa. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela foi vista em uma festa da alta sociedade, supostamente dada pelo sobrinho do rei, e depois desapareceu. Incrível. Então, casos como esse, na verdade, existem muitos.
Na verdade, existem muitos. Então sim, porque nesse caso, vamos lá, para finalizar, são serial killers com fins lucrativos, né? Esses aí. Então eles têm uma mistura. Bom, tudo bem, isso acaba recaindo sobre nossos clientes, então. Sim, é por isso. Eu te agradeço. Se a gente quiser encontrar todas essas histórias e ainda muitas outras fascinantes, eu relembro o nome do livro: Lyon, Capital do Crime, 1890-1935, Investigação, Confissão e Condenação. Então é sob a sua direção e o autor principal é Amos Rapa, Que é um grande pesquisador. e é na editora La Manufacture de Livres. Nicolás, obrigado. Obrigado, Jerome. Obrigado por acompanhar e lembre-se de se inscrever